Bom dia. Vamos tentar de novo? Bom dia. Bom dia. A aula sobre hoje é sobre traducionismo. Não sei se vocês lembram, a gente tratou sobre o pré-existencialismo, né? Sobre as origens históricas. A semana passada a gente completou. E eu até pedi desculpa, né? Porque eu tinha chamado origens de gnóstico, né? E não era necessariamente um gnóstico. Era quase um gnóstico, né? Alguns falam que ele era, outros dizem que não. Então, vamos tratar aqui como se ele não fosse. Fez umas boas tentativas. O primeiro tratado de teologia sistemática foi dele, né? O autor do primeiro tratado de teologia sistemática. E hoje a gente vai entrar na segunda teoria. A primeira teoria do pré-existencialismo diz que existia um banco de almas, ele vai falar sobre isso. E aí, nesse banco de almas, Deus pega essas almas e coloca nos corpos humanos, né? Básico, é muito superficial falar assim, mas é porque a gente já teve 2 aulas sobre isso. O traducionismo, ele trata de uma maneira diferente, e a gente vai chegar lá, tá? Vai chegar lá. Então, o Mike tem ali, eu tenho aqui também. Tá. Deixa eu só me situar aqui no horário da aula para não passar, né? O traducionismo, ele foi concebido por um sujeito chamado Tertuliano. A gente vai chegar lá no Tertuliano. A gente vai começar a partir do apóstolo João. Na Bíblia de vocês tem alguns livros escritos pelo apóstolo João, né? Tem uma epístola, tem epístolas e tem evangelho, né? Então, o João, ele, apesar de não, para muitos não parece, mas se você observar um pouquinho, se você estudar o que é o gnosticismo, você vai ver que ele escreveu as suas epístolas e o seu evangelho com também a intenção de combater essas doutrinas, né? Do gnosticismo, que havia alguns gnósticos já no final do primeiro século ali, que eles estavam tentando entrar na igreja. Então é chamado de proto-gnosticismo, né? Alguém sabe por quê? Alguém quer arriscar? Tem palavras? Porque a ideia Passa o microfone pro pastor para ficar gravado. Fala aí, Regi. Proto significa o que vem antes, antecedente, né? Então é o início. A gente fala da proto-eternidade de Deus, ou eternidade passada de Deus, né? Isso. A gente chama de, às vezes, proto-evangelho, né? Então, o proto é raiz, o broto seria mais ou menos assim, né? Alguma coisa que veio, que deu origem aqui. Então, havia já no primeiro século, quando a igreja começou a avançar pelo império, e aí adentrou algumas regiões ali de religião de mistério grega, né? Tem uma coisa que me incomodou nesse negócio, porque assim, os gregos tinham a religião de mistério. O que seria essa religião de mistério? Era um povo que, sim, eles tinham algum conhecimento oculto que eles compartilhavam só entre eles. Atualmente, usa-se muito essa palavra para responder coisas que não se sabe, né? É mistério, os pentecostais falam muito isso, né? E lá na Grécia eles falavam nesse sentido, assim. Tava o povo todo adorando lá os deuses e tal, nas festas, mas tinha algum grupinho ali, alguma panelinha ali que eles não se misturavam, que eles tinham o próprio modo de adorar, o próprio modo de cultuar, o próprio modo de viver. E se você quisesse entrar, tinha um ritual para você entrar nesse grupo. Então, eram as religiões de mistério. A gente falou do orfismo, a gente falou do pitagorismo. Os seguidores do Platão já não era mais tão assim, porque o Platão já era mais popular, né? E já estava ali, a partir de Sócrates e tal, a filosofia já fica uma coisa mais popular, então, apesar de que ele só ensinava para os seguidores dele, mas não era uma coisa afastada da sociedade, ele não ia para um lugar ermo, afastado para fazer isso. Então, existia na época de João ali, algumas comunidades cristãs que estavam aderindo ao gnosticismo, que estavam entendendo Jesus da sua própria maneira, dizendo que Jesus ele não teve um corpo. Jesus era só uma aparência. Você via um homem ali, mas não era um
carne. Se você fosse pegar nele, você não conseguiria. E aí, se você for observar, abram lá na Epístola de João, capítulo 1, por favor. Na primeira Epístola de João. Quem não tiver a Bíblia, tem uma aqui. Leiam 4 versículos. Pode ler. 4 primeiros? É. O princípio era o verbo? Não, esse é o Evangelho. Não é o Evangelho de João? É a Epístola de João, 1 João. E aí? Peraí, passa lá para ele. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vós escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Alguém percebeu alguma coisa que João escreveu aí que já dava de entender como algo contrário ao gnosticismo? Valendo. Para a resposta certa. Nesse trecho aí já dá de perceber que tem um pequeno pedaço aí que João já escreve algo que é contra o que o gnosticismo ensinava. Esse trecho aí. Vocês conseguem entender? Me dizer qual trecho que é? Lê de novo aí. Oi? Não. Você quer ler de novo? Alguém quer ler de novo aí para ver se acha? E as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Exatamente. O que eles diziam? Claro. O que eles diziam? Que não era um corpo de carne, era um corpo aparente. Você via, estava lá Jesus lá, mas não era de carne e osso, você não tinha como feri-lo, né? E aí, assim, veio depois as alegorias, né? Para tentar explicar alguns textos que não dá de explicar se não tiver alegoria. Então, João já escreve para dizer, e aí quando ele escreve lá em João capítulo 1, versículo 14, alguém sabe de cor esse versículo? E o verbo? Não. E o verbo se fez carne. E o verbo se fez carne. Ele vai falar assim, porque o que ele vai dizer? Ele vai começar o evangelho dizendo que era o Logos estava com Deus. Isso era aceito pelo gnosticismo também. O Logos é o princípio, né? Aquele princípio criador, né? O Logos, como é que a gente pode dizer assim? É uma inteligência, é um ente, né? É um ente que é um alvo para nós. E aí esse Logos, né? Que é traduzido como verbo, ele estava com Deus. E aí ele vai dizer que esse Logos é Deus. Até aqui, ok, o gnosticismo aceita isso também. E aí, quando ele vai falar que o Logos se fez carne, sendo que o Logos é um princípio que nos guia para nos libertar da matéria, aí complica, entendeu? Aí já não dá de você... Então, assim, o João, ele escreve o seu evangelho como uma forma de apologia, uma forma de apologia contra o gnosticismo, tá? Quantos livros João escreveu? Quantos que está na Bíblia? Alguém arrisca? Que João escreveu. 4. Um evangelho e 3 epístolas.
Né? Alguém pode até falar, não, mas as epístolas não são livros, são cartas. Enfim, né? Não estamos no tribunal aqui para entrar os argumentos, as brechas na lei, né? Digamos assim. João escreveu 4. Assim, a intenção de João era instruir a igreja em primeiro lugar, mas também proteger a igreja. A intenção do apologeta é de proteger a igreja. Porque o apologeta ele vê uma doutrina errada entrando e ele quer impedir isso de acontecer. Tá? A ideia é essa. Então, aqui não tem, na apostila não tem sobre próprio noticínio. Não. Mas eu vou arrumar. está dentro do estudo Do cianismo. Eu vou chegar lá. Então, porque assim, a ideia aqui é o seguinte, a igreja tinha um inimigo que João combateu. Qual que era o inimigo? Alguém arrisca dizer? Estamos falando dele. Gnosticismo. Aí, ó. Sejam rápidos. Gnosticismo. Então, o João, ele se coloca como um soldado, né, para lutar, né? Qual que é a nossa luta? A nossa luta não é com armas, né? Então, olha só os textos aí. Alguém pode ler esse texto de novo ou falar de cor, quem quiser? João 14? Continua. O unigênito do Pai, que está valendo. Qual que é a ideia? Ele vai usar a palavra carne, que é a nossa carne mesmo, né? A nossa carne, essa palavra sarx, né? Tinha uma palavra que é soma, se eu não me engano, que eles usavam, tinha um outro sentido, um sentido mais espiritual, assim, mas ele usa a palavra sarx, que é uma palavra secular, para carne mesmo. Quando Paulo fala sobre a carne lá que os coríntios comiam, né? Ou quando ele vai falar assim, olha, se escandaliza meu irmão, nunca mais vou comer carne. É essa palavra que ele usa. É carne mesmo, carne que você compra no açougue lá. Então, quando ele ele usa essa palavra, ele está querendo dizer a nossa carne. Jesus, o verbo se fez carne, ele tinha um corpo físico, material. Tá? Porque não era o que eles afirmavam, os gnósticos, né? Os gnósticos cristãos, eles tentavam entrar com isso aí. Então, a outra coisa, João 3,16, esse é mais conhecido. Esse você tinha que falar certinho, porque esse é mais conhecido. Esse aí, todo crente praticamente sabe esse versículo, né? Então, olha só, quando ele fala todo aquele que nele crê, não era uma religião de mistério, né? Não era uma religião de mistério. Vamos fazer uma plaquinha aqui, né? Não era uma religião de mistério. O evangelho é para todo cidadão. Paulo pregava no Areópago. O Areópago era tipo a praça da cidade, mas só que ele era especificamente para o compartilhamento de ideias. Quando algum político tinha que falar alguma coisa para o povo, ele ia para o Areópago, né? Tipo um lugar de comício, alguma coisa assim. Que eles usavam para debater ideias. E aí Paulo vai lá, que era um lugar público, para pregar. E os apóstolos, eles faziam isso. Eles pregavam em público, porque o evangelho, ele é para todos. Ele não é uma religião de mistério. Ele não é uma coisa como os gnósticos falavam. Não, isso é só para os iniciados. A palavra dita é essa, né? Você precisa ser um iniciado para você entender a nossa doutrina e tal. Não era isso. Era uma coisa pública. O evangelho, ele é para todos, né? Outra coisa. Alguém acha o versículo dele? Esse não é conhecido. Primeiro é João 1:3. Próximo versículo você dá a chance para outra pessoa ganhar. Então, olha só. A ideia de rejeição do mundo material, porque para o gnóstico a alma ela não quer encarnar. A alma ela não quer encarnar. A alma ela quer ascender, ela quer subir. Ela quer ir para o Olimpo, ela quer estar diante dos deuses, né? Ou diante de Deus, para os cristãos gnósticos. Eles vão dizer que a nossa alma ela não quer fazer isso. Mas, quando ele fala que o Logos criou o mundo ex nihilo, do nada, né?
ele vai dizer que esse mundo foi criado por Deus sendo uma coisa boa. Né? Como é que é o nome? Alguém sabe o nome do Deus que Platão falava que deu forma ao mundo? Essa vale 4. Ó, que é mais difícil. Não vale. Eu não disse que era sem Google. Não disse que era sem Google. Se vocês não forem espertos, eu vou responder e vou ganhar então. Zeus foi filho de Cronos. Quando ele nasceu, o mundo já existia há muito tempo. O Platão ele vai chamar de Demiurgo. Para o Platão, o Demiurgo não é mau. Ele só é indiferente. Ele deu forma, já existia alguma coisa, mas ele vai falar que era sem forma e vazia. Então ele deu forma ao mundo, deu forma ao mundo das ideias e deixou rolar. Você pode provocar um pentecostal dizendo que o Deus do arminianismo é assim também. Tá? Se ele não tiver muito conhecimento, ele vai ficar perdidinho. Façam isso. E depois tragam a experiência para assar. Para o docetismo, o Demiurgo era mau. O Demiurgo é o Deus do Antigo Testamento. Tá? E aí, quando o João fala que esse Deus que é o Logos criou todas as coisas, e esse Deus é Jesus, então o mundo criado foi bom, porque ele foi criado por um Deus bom, um Deus pessoal, um Deus que se importa com a gente. Isso aí. Então, se a matéria foi criada como uma coisa boa, já combatia, já é contrário ao gnosticismo que diz que a matéria não é coisa, não é boa. A matéria, o corpo é um túmulo da alma, eles vão falar assim, né? O corpo não é uma prisão. Você está aqui até fazendo coisas boas e tal, o máximo possível para você ascender, para sua alma não precisar mais reencarnar. Né? Alguém pode ler essa abordagem aqui? Afirma a bondade e a origem. Mais alto um pouquinho no microfone. Afirma a bondade e a origem da divina criação. Se o Verbo criou todas as coisas, a matéria e o mundo não são obras de um demiurgo, indiferente, mas sim de Deus. Na vida é assim. Você está esperando a promoção, você compra na promoção, na semana seguinte está mais barato ainda. Você pegou aí, né? Chocolate? Obrigado. Era só ter lido ali. Eu mesmo esqueci que estava aí. Vai, tá aqui. Então, deu de entender até aqui? Tá claro até aqui? Tranquilo? Então eles eram cristãos, só que eles acreditavam que a nossa alma não reencarnava, Isso. que Jesus não tinha feito carne. Fala no microfone. Eu só quero entender. Não, você está indo bem. Gnósticos, eles eram um grupo de cristãos que acreditavam em Deus, só que eles acreditavam que Jesus não tinha se feito carne e que a nossa alma ela se reencarnava. Exatamente. E que o Antigo Testamento ele conta a história do Demiurgo. Então o Antigo Testamento não é uma escritura sagrada. Isso Marcião vai falar depois, né? Marcião foi um cara mais notável do docetismo, que foi esse povo aí. E aí eles vão rejeitar o Antigo Testamento. Porque o Deus do Antigo... Um agnóstico. Oi? Nenhuma relação. Não, agnóstico é o contrário. Agnóstico fala que não tem como saber nada sobre Deus. Eles não acreditam nem que Deus existe, nem que Deus não existe. Entendeu? Ele fala que tanto o ateu quanto o cristão, tanto o ateu como o teísta está errado, porque o teísta diz que sabe alguma coisa sobre Deus, não tem como saber nada sobre Deus, só que o ateu ele vai falar que Deus não existe, então o ateu também não tem prova sobre isso. O mais próximo do agnóstico é o como é que é aquele povo lá, cara? Cético? Como é que é? Cético, né? Ceticismo, né? Ceticismo. O agnóstico fica no Microfone pro pastor. Tudo que
for interessante, eu quero que fique gravado. Por isso que eu estou pedindo para fazer esse jogo aí. Na verdade, os gnósticos, eles eram era considerado como uma seita, apesar deles terem acreditarem, entre aspas, que em Cristo, ou na manifestação de Jesus, mas eles acreditam 100% óbvio. Mas eles acreditavam em uma manifestação aparente. Essa manifestação aparente, ela não caracterizava uma encarnação real. Então, se não houve uma encarnação real, não houve também uma morte real. Se não houve uma morte real, não houve uma ressurreição real. Logo, tanto a encarnação quanto morte e ressurreição de Jesus são apenas a aparência de uma realidade. Sendo assim, nós nunca vamos ressuscitar realmente. Não há uma ressurreição real nossa. Então foi rejeitado. O próprio João, ele lá na terceira carta, ele fala, olha, se alguém vier e não trouxer essa doutrina, a doutrina real da encarnação de Jesus, nem o receba na sua casa. Para dizer que essas pessoas, elas não tinham uma fé verdadeira, uma fé autêntica a respeito de Cristo. Né? Então, João foi um que mais combateu, um apologeta que mais combateu essa ideia no período ali apostólico, né? No período dos pais apostólicos, né? Isso aí. Ele chegou Merece. em algum momento. Ele chegou em algum momento a fazer parte Não. Não. porque ele. Ele já estava velho já, o João. Então, mas ele foi uma pessoa que. Como é que fala essa palavra que passou? Que. Paulo foi isso. Paulo vai falar sobre os gnósticos lá em 1 Coríntios 15, né? Isso. Ora, se Jesus não ressuscitou como alguns de vós dizem, então é vã a nossa fé. Quando Paulo fala isso, Paulo fala dos gnósticos, né? Que alguns diziam já, na época de Paulo, que Jesus não tinha ressuscitado. Né? Tanto os gnósticos quanto alguns saduceus, né? Mas até então tem uma coisa que é interessante. Eles não tinham sido rejeitados em nenhum concílio. Tá? A igreja eles não eram ainda considerados seita pela igreja, só por João e alguns ali. Como os apóstolos já tinham morrido nessa época, então não tinha os apóstolos assim vivos para se reunir e definir esse assunto. Né? Isso foi definido posteriormente em concílios e tal, a gente vai chegar lá também. Tá? Outro trecho, que é o que eu acho que o pastor falou, né? A todo espírito que confessa Jesus Cristo. Tá? Leiam aí, 1 João 4, do 2, versículo 2 e versículo 3. Quem achou, pega o microfone e leia, por favor. Com certeza. Show? 3. É. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido e que vem e presentemente já está no mundo. Então, o João, ele era... Você leu fora, mas tá bom. O João, ele era duro com relação a isso. Foi conhecido como o apóstolo do amor, porque ele foi o único que falou aquela frase que Deus é amor, né? Só que não é porque você é bom que você tem que ser bonzinho. Né? Bom é aquela pessoa que busca fazer as coisas corretas. Bonzinho é que ele fica passando a mão na cabeça e isso aí, geralmente as pessoas pisam em cima, pisam na cabeça dessa pessoa. Né? Então você precisa ser bom sem ser bonzinho. Tá? Não faz parte da lição, mas é uma dica que eu dou, né? Seja bom sem ser bonzinho, né? Por exemplo, o professor que é bom, ele presenteia os alunos quando eles fazem as coisas que a gente pede. E aí os alunos fazem as coisas, né? O professor bonzinho fica dando presente à toa, assim, sem ninguém fazer nada. Ninguém faz nada no final. Então vamos lá.
Mais um texto aí, 1 João 2,4, por favor. Quem achou, pega o microfone e lê. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Tudo bem. Pega. Vamos lá, acho que era eu que mereci alguma coisa agora. Então, olha só, princípio, né? Antinomianismo gnóstico, né? A crença de que por terem conhecimento secreto estão acima das leis morais, né? E aí o João ele vai dizer que o conhecimento de Deus ele está ligado à prática moral. A pessoa que tem uma prática correta e justa e ética, esse é o que conhece a Deus, né? Vamos lá. Separação abstrata de Cristo. Mais um texto para vocês lerem. 1 João 5,6. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. O batismo e a crucificação atestam a plenitude histórica e física de Jesus contra aqueles que tentavam separar o Cristo espiritual do Jesus humano. Então, volta aquele tema. Jesus, ele veio em carne, tanto é que, como o pastor explicou, se ele veio em carne, se ele, ao contrário, vamos fazer o caminho reverso, né? Como ele veio em carne, ele foi crucificado. Como ele foi crucificado, ele ressuscitou. E isso é o que isso é o que atesta a nossa fé. E agora a gente vai para o discípulo de João, chamado Policarpo. E a Policarpo ele era ao mesmo tempo um apologeta e um polemista. Embora alguns pais da igreja, né? A gente chama de pais da igreja esses crentes, os bispos, né? Que foram mais notáveis e tal, e que viveram ali nos primeiros séculos, né? Nos primeiros séculos a gente chama esse período de patrística, né? Foi um período onde nasceu várias doutrinas que a gente tem hoje, como a trindade é do Tertuliano, como a cristologia, o conhecimento sobre Cristo, as ideias sobre salvação. As doutrinas que a gente tem nasceram basicamente nesse período, tá? E a gente compreende ali, são 4 primeiros séculos, mais ou menos, pastor Joares? Os 4 primeiros séculos, a gente colocar na patrística ali? Até o ano 400, alguma coisa ali, né? Até o século, do primeiro século, do segundo século ali, eu colocaria assim, do segundo século até o quinto século, né? Foi um período ali de muita disputa. Os títulos dos livros eram muito interessantes, como eram livros apologéticos, né? Os títulos, a maioria era contra alguém, então eram livros em latim que era adversos, né? E aí você vai pegar um livro lá na livraria, imagina lá, o principal livro de origem, se for o cara que a gente estudou antes, que era Contra Celso, né? Então já estava claro a ideia do livro, que era combater o cara chamado Celso, que era bem conhecido na época, né? Como eu falei anteriormente, né? Eu nunca pensei que uma pessoa chamada Celso pudesse ser uma pessoa ruim, né? Mas tinha esse Celso lá que ele falava mal dos cristãos, ele falava que os cristãos eram pessoas, como a gente pode dizer hoje em dia, seriam mulas, né? Jumentos, eram pessoas sem conhecimento, que você não devia ouvir um cristão. Se você fosse ouvir um cristão, você não era amante do conhecimento, porque os cristãos não eram inteligentes. Os cristãos, eles não gostavam do estudo, dessas coisas. E aí o Orígenes escreve esse livro lá, combatendo cada uma das acusações do Celso de uma maneira muito brilhante, assim, muito bem elaborada. E o Celso acabou no esquecimento acabou sendo como se fosse hoje cancelado, né?
Então, qual que é a diferença básica aí entre um apologeta e o polemista? Alguém se arrisca? O apologeta, ele defende, o polemista, ele ataca. Então, tipo, o apologeta, ele defende a fé, o outro, ele quer argumentar, ele quer bater de frente. É quase isso. Vou te dar um pela participação. A igreja enfrentou basicamente dois tipos de ataques. Tinha esse tipo de ataque como o dos céus, que eram as pessoas importantes da época, digamos assim, os filósofos da época, né? Pessoas notáveis, né? Filósofos seculares, tá? E esses filósofos seculares, eles acusavam a igreja de algumas coisas, acusavam os crentes de canibalismo, porque eles se alimentavam em sangue de Cristo. A igreja foi acusada de incesto, de promover o incesto, né? Porque o irmão Mike é casado com a irmã Ana. Então eles tinham esse tipo de acusação. Eles eram acusados de práticas de magia negra, por exemplo, que a igreja se reunia em cemitérios. Eram em lugares de perseguição. Tem uma coisa interessante também que eu gostaria de reforçar, é o seguinte. Aquele período ali, antes do Constantino declarar o cristianismo como uma religião, e ele proibir o ataque à igreja, né, proibir a perseguição à igreja, antes disso a igreja foi perseguida. Mas um detalhe importante sobre a perseguição é que ela não acontecia em todo o império, digamos assim, vamos dizer que isso aqui era o Império Romano. A perseguição nunca aconteceu em todo o império e nem aconteceu em todo o período. Digamos assim, tinha uma cidade aqui, tinha uma outra aqui, tinha uma outra aqui e uma outra aqui, digamos assim. Em um certo período, durante uns 5 ou 6 anos, essa cidade aqui era perseguida. Mas os crentes que moravam aqui estavam tranquilos. Em uma outra época, os crentes daqui eram perseguidos, mas os outros não eram. Então, mas o pessoal daqui era por 5 anos, por aí, né? Depois passava. O império fazia mais ou menos assim. Eles perseguiam ali, aí os cristãos fugiam, aí eles paravam de perseguir. Aí os cristãos voltavam, nem todos fugiam, né? E o número de cristãos começava a aumentar, né? E aí, tanto é que o pai de Orígenes foi morto, mas a família dele não, né? Ele foi preso lá e a família dele fugiu, mas ficou ali na região da cidade de Alexandria. E assim como outros cristãos ficaram por ali, e depois as tropas se mudaram, ficou só as tropas da cidade mesmo, e eles voltaram à vida prática comum, tá? Então, tinha esses acusadores externos que acusavam a igreja, levantavam vários falsos fake news, né, digamos assim, hoje em dia, levantavam essas coisas sobre a igreja. E aí os apologetas combatiam esses aqui, né, os filósofos, religiosos, né, de outras religiões também. Então, assim, o apologeta, ele combate o de fora, né? Surge um sujeito aí que começa a falar mal da nossa igreja. E aí ele processa a nossa igreja, né? A gente vai se defender dele. Alguém vai pregar e tal. Esse é o apologeta, tá? O polemista, ele é um defensor da fé de ataque interno. Surgiu algum pastor aí com uma cura milagrosa, que não é bíblica. Então a gente vai resolver essa situação internamente. Vai ter algum concílio, nesse concílio esse pastor lá vai argumentar, os contrários aí vão argumentar. Esses contrários, eles são os polemistas. Na época eles escreviam livros e tal. No caso do João, ele era um apologeta, porque os gnósticos eles eram um ataque externo, ele era um polemista porque tinham cristãos querendo colocar essa doutrina também, tá? Mas a doutrina gnóstica ela não era cristã, então o João é mais conhecido pela sua obra apologética, tá? Deu de entender? Tranquilo? Entenderam bem mesmo? Tem certeza? Que bom. Espero que vocês tenham entendido mesmo. Aí entra um sujeito que ele era discípulo de João, ele nasceu ali pelo ano 70, ano 65, depois de Cristo, e ele era discípulo de João, a gente está quase acabando. Policarpo de Esmirna. Esmirna acho que era uma das cartas do Apocalipse, né? Se eu não me engano. O Policarpo, ele era um cara
como é que eu posso dizer? Eu vou contar um caso rápido, que a gente já está acabando, para vocês entenderem o tipo de pessoa que era o Policarpo. Ele era inimigo de Marcião, inimigo teológico, digamos assim. Marcião era um pastor que era o principal representante desse docetismo, né? Docetismo. O docetismo, ele pregava, ensinado pelo Marcião, era aquilo que eu falei, que ele ensinava que o demiurgo era o Deus do Antigo Testamento, que o Antigo Testamento não deveria ser aceito como uma escritura sagrada pela igreja, porque ele mostra um Deus mau, um Deus que mata criança e tudo mais. Aí ele vai dizer que Deus, Pai de Jesus, é outro Deus, que é um Deus maior, que é um Deus de amor e tal, que aí ele vai falar que tem esses dois deuses aí, né? E aí Jesus, ele não é Deus também, ele é filho de Deus, um Deus menor, digamos assim, mais ou menos isso. E aí, só que, como eu falei, assim, a igreja não tinha se reunido em concílio ainda para classificar Marcião como herege e rejeitar a sua doutrina e entender a sua igreja lá como uma seita. Até então, Marcião andava livremente né, tranquilo. E em Roma, Policarpo encontrou com Marcião um dia. Eles estavam caminhando e Marcião de lá para cá, Policarpo indo daqui para lá. Policarpo acompanhado de seu aprendiz Irineu, que a gente é o próximo que a gente vai falar, tá? É um nome engraçado atualmente por causa do meme, né? Mas, e aí, Irineu estava aprendendo de Policarpo ali, e quando eles passaram, Policarpo fingiu que nem conhecia Marcião. O Marcião gritou, né? Falou, me reconheça, Policarpo. Policarpo virou e falou, eu reconheço o filho de Satanás, primogênito de Satanás. Esse era Policarpo. Então ele viveu nessa época aí, ele era o discípulo de João e ele tinha uma fundamentação do seguinte, eu aprendi de João que aprendeu de Jesus. Se nós somos cristãos, nós somos cristãos por causa de Jesus. Nós somos cristãos por causa do Cristo. Né? A palavra cristão, ela significa inicialmente um pequeno Cristo, um seguidor de Cristo. Né? Então ele vai dizer o seguinte, nós somos cristãos por causa de Cristo. Eu aprendi de João. Né? Jesus, depois João, depois Policarpo. O Policarpo faz isso aqui. Eu aprendi de João que aprendeu de Jesus. De quem Marcião aprendeu? Né? E o Marcião era um sujeito convertido ao cristianismo, mas que tentou trazer consigo a doutrina que ele seguia antes, né? Que era o gnosticismo para dentro da igreja. Então ele fez uma adaptação ali, trocou alguns nomes, né? E tentou implantar isso aí. Então, ele não é reconhecido como um santo católico, eu acho. Mas se quiserem pesquisar isso aí, fiquem à vontade. Então, ele era apologeta, porque ele combatia o gnosticismo externo, porque havia umas... Sim, já vamos terminar. Mas ele era um polemista, porque ele combatia o Marcião, que era um cristão até então, né? Reconhecido como cristão, e que era tentando impor o docetismo como parte da igreja, tá? A gente vai continuar sobre Policarpo na semana que vem. Eu espero que vocês venham, tá? Espero que vocês venham muito, tá? A gente quer continuar até chegar no Tertuliano. Vai chegar, tá bom? Tertuliano é o quarto, né? Tem o Policarpo, o Irineu e o Tertuliano, tá bom? Alguma pergunta para finalizar? E a gente não entrou ainda. Calma. Temos muito tempo, né? Amém?